Agora é oficial, hein? Tite foi apresentado oficialmente como técnico do Flamengo, já deu entrevista e estreia na quinta contra o Cruzeiro, jogando no Mineirão. Uma semana depois do anúncio, 5 dias de trabalho no campo, aquela pose protocolar de quem acabou de ser contratado. E as primeiras palavras de Tite, o novo técnico do Flamengo. Polido, sorridente, voz mansa, mas sem querer parecer um vendedor de ilusões. O objetivo é a classificação na Libertadores, direto. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. E foi justamente por concordar que o ano que vem já começou no rubro-negro que o treinador desistiu do descanso que havia prometido a ele mesmo e à família. Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora, ele é importante. Então esse ajuste, ele acabou acontecendo. São 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Fazer dos últimos jogos do Brasileirão um grande laboratório para 2024. As 12 finais de Tite começam já nesta quinta-feira contra o Cruzeiro. E para as partidas restantes da temporada, o técnico deixou claro: as portas estarão abertas a todos. Muitos ele já conhece de perto. 11 jogadores do atual elenco foram convocados por Tite em algum momento para a seleção. Entre eles, 2 atacantes que já foram companheiros em campo. E esse ano passaram a disputar posição. Eu conversei com o Gabi e conversei com o Pedro a respeito. E falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz. Para a estreia, estarão disponíveis 3 peças importantes. Jogadores que foram convocados para defender as seleções que disputam as eliminatórias. Gerson pelo Brasil, Arrascaeta no Uruguai e Pulgar suspenso, que já deixou a seleção do Chile para se reapresentar ao Flamengo. Se vão começar como titulares, mesmo sem ter participado dos treinos da semana, é uma decisão que Tite ainda vai tomar. O que não pode esperar é o novo velho estilo de jogo. Esse criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Fla Tite versão 2023-2024, lançamento nacional. A partir da próxima quinta, pelos estádios de todo o país. De outro treinador que mobiliza muitas atenções. Esse aqui no futebol brasileiro, Tite, que foi apresentado como treinador do Flamengo. E olha que curioso, as manchetes vão cada uma numa direção. O dia diz que o Tite chega com foco no ano que vem. Ou seja, a intenção principal é preparar o time. Mas olha o que diz o Extra, 12 finais para Tite. Ou seja, foco neste ano, né? E foram conclusões tomadas com a mesma entrevista coletiva, né? Com as mesmas respostas que ele deu. E o Globo prefere destacar primeiro o motivador. Tite dá recados ao time e à torcida, relega mudanças para 2024 e foca em recuperação. Acho que tem um pouquinho disso tudo aí, né? Vamos ouvir trechos da entrevista coletiva, os primeiros justamente sobre os ajustes que ele pretende fazer no time. O objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas e estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim uma falta de, mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Eu acho que eu ficaria no meio do caminho entre os mancheteiros do Dia e do Extra. O que eu apreendo dessa resposta aí
eu quero preparar o time para 2024, mas eu quero preparar o time para jogar a Libertadores em 2024. Né? Não é uma preparação que, não, vamos jogar aqui agora o que vier. Não, tem uma coisa muito concreta para vir. Né? Então, ele precisa botar o time para jogar agora. Né? Continua mantendo ali acesa, né? Lá no cantinho acesa a chama do título, mas dizendo que é sonho. Né? Ou seja, tem uma realidade que é levar para a Libertadores. Então, não é um trabalho que vai ser feito todo pensando em 2024. Que alguma coisa de 2024 ele precisa conquistar agora, né? Isso com certeza foi alinhado quando ele chegou, né? Qual é o objetivo do Flamengo no ano? Chegar a um título de Campeonato Brasileiro é uma coisa que, se ele prometesse, ou se ele... Primeiro que não é o perfil dele. Chegar prometendo o título, acho que não é um perfil do Tite. E acho que seria ir contra o próprio fato dele ter assinado com o Flamengo, ter topado esse desafio no fim de ano e diante de uma possibilidade que não depende só dele, né? Porque para ele ser campeão, ele tem que ganhar todos os jogos, tem que torcer contra adversários. Então, não cabe fazer esse tipo de promessa acalorada nesse momento. E seria contra o próprio trabalho, porque a régua seria, se eu não for campeão, então me tirem, porque o ano que vem é um novo ano, comecem de novo. Agora, se você pensar em folha salarial do Flamengo, no elenco que tem, em tudo que precisa ser mantido para o próximo ano, para continuar sendo uma equipe competitiva, e eu estou falando até financeiramente, a vaga na Libertadores é uma necessidade, é uma realidade desse time que precisa continuar competindo. É exagero dizer que para o Flamengo hoje não jogar Libertadores representa o que para outros clubes representaria cair para a Série B? Talvez um pouquinho de exagero, mas... Uma pitadinha de arrogância nisso aí? Não acho que não é arrogância, mas... eu consideraria um pouquinho o que eu digo exagerado. É na visão interna do clube, entendeu? Na visão interna do clube, não jogar Libertadores hoje é uma tragédia. Pode ser. O torcedor também. É a maior derrota que o Flamengo pode sofrer hoje. O Flamengo hoje não é um clube que vai cair para a Série B, né? Levando em consideração o orçamento, nível sim. de orçamento. Se pensar em orçamento, sim. Não, né? Pegando por essa lógica. Talvez assim, é o pior pesadelo do Flamengo na temporada. Ano que vem não vamos nem para Libertadores. Gastando essa grana que se gasta com esses jogadores todos. Vai fazer o quê? Vai ter que repensar em elenco, vai ter que repensar investimento. Muita coisa que não está previsto. Porque você monta um elenco desse primeiro para ganhar título, aí não ganha nenhum, aí não chega nem na Libertadores, é como se fosse um projeto muito, muito mal executado. Muito mal executado. Cara de Série B aí. Cara, é verdade. O meu neto, ele está aprendendo a escrever, e tem uma frase que ele escreve, é a frase que ele escreve para mostrar que ele está sabendo. O Flamengo vai ser campeão. Esse ano, para a frase dele se concretizar, está bem difícil. Como disse o Tite, está no nível do sonho, né? Mas, com a casa arrumada para 2024, seu neto vai estar escrevendo desde o começo do ano lá. Vai ter essa expectativa. O Tite tocou em temas que são muito presentes no Flamengo de hoje, né? Como arrumar espaço para todo mundo, especificamente 2 jogadores ali que ocupam mais ou menos a mesma posição. Nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com o jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Essa última frase é música para os ouvidos do torcedor do Flamengo, não é? De 2019 para cá? Porque tem muito jogador bom no time e tem muito jogador ofensivo, né? E na cabeça do torcedor, e aí pode ser do Flamengo ou de qualquer outro time, se eu tenho muito jogador bom no meu time, eu quero ver todos em campo ao mesmo tempo, né? E o treinador que se vire para fazer isso. E o Tite está meio que dizendo ali que vai se virar, não? Ele falou em equilibrar também. Equilíbrio é uma palavra muito querida. Isso, então. Talvez vocês vão ter que ter alguns brinquedos esperando a oportunidade deles para brincar. Até porque esse time precisa de padrão e precisa competir.
teve muita dificuldade em fazer isso esse ano. Jorge Sampaoli mexeu muito na equipe, não conseguiu colocar o padrão de jogo que esse time precisava. E para você ter um padrão, e é o que eu falo, né? Para quem critica muito o Tite, muito vinculado ao trabalho dele na seleção, eu falo, gente, vocês podem criticar o Tite à vontade, porque, enfim, ele está aí, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta da maneira como ele trabalha. Mas uma coisa para mim é a marca do trabalho dele. E os times dele são muito organizados. Muito organizados. Isso na seleção, no Corinthians, que foi vencedor. E quando ele fala que vai tentar potencializar, que ele vai se adaptar à característica desses jogadores, eu acho que ele diz muito sobre o quanto esse time vai ser ofensivo, sim. Porque existe um medo, um receio do Tite transformar o Flamengo numa equipe excessivamente defensiva. Eu acho que é esse medo que ele quer espantar. Olha, eu posso ter uma marca de um treinador que organiza muito bem os meus times defensivamente, mas não é assim que eu trabalho em todas as equipes. Depende muito do contexto. E o Flamengo não tem por que ser uma equipe excessivamente defensiva, porque é um time por natureza ofensiva. O que ele vai fazer é dar responsabilidade defensiva a todo mundo. Ou se não responsabilidade defensiva, se não é um termo ideal para ser usado, mas ele vai dar um padrão de jogo que todo mundo vai ter que se sacrificar em algum momento do jogo. E ele fala de organismo vivo durante a partida e ele fala sobre esse equilíbrio que esse time vai ter que ter. Agora, é uma loucura, né? Um técnico que passou 6 anos no comando da seleção brasileira ainda ser chamado de defensivo. O Brasil se defendeu contra quem nos últimos 6 anos? Loucura, o Brasil atacou todo mundo que pôde e que não pôde. Mas eu também acho loucura. Eu acho loucura, pragmático, entre outras coisas que a gente ouvia de um trabalho que, para mim, não... E o Brasil foi eliminado de 2 Copas do Mundo por falhas defensivas. Por falhas defensivas. Né? Então, esporte número 1, não podia cometer. Esporte número 1, bater palma para o vencedor. Isso. Esporte número 2, destruir seus ídolos, criticar seus ídolos. Esporte número 3, chamar seus técnicos de retranqueiros. Eu fiquei angustiado quando ele falou lá a palavra mágica. Copa. Ele falou, né? Pedro e Gabriel estavam concorrendo. Eu quero saber, eu não quero saber, a pauta agora é Flamengo, eu quero saber. Então, era. Não, eu não aceito isso. Se recusa a aceitar que tal? Essa derrota? Eu estou lançando uma sugestão. Adenor. Escreve um livro sobre a Copa. Né? Porque, tudo bem, a pauta agora é Flamengo, Flamengo é muito grande, isso vai acabar engolindo tudo. Mas eu acho que a gente precisa ter esse relatório. Então, tu pode fazer na tua maneira, no seu espaço, sem abrir para perguntas e tal. Lança um livro sobre a Copa. Isso é interessante. Porque ficou muito marcado o que ele fez pela seleção. Scolari fez quando ganhou. Agora pode fazer quando foi eliminado nos quartos finais. Eu acho também. E acho que ficou muito... Assim, as pessoas pegam o Tite para falar sobre ele, sobre o trabalho dele, por 2 eliminações. Óbvio que elas marcam e elas fazem parte desse trabalho, mas elas não resumem esse trabalho e não falam sobre o que é o trabalho dele. É um recorte infeliz, um recorte de erros, um recorte de processos que poderiam ter sido melhor estabelecido, mas não acho que isso pode ser um resumo do trabalho dele. Acho que tem mais coisa aí pra gente olhar e pra gente avaliar. Mas tem um lado cruel, né, do posto de treinador de seleção, principalmente o da brasileira, né? Mas imagina ele se a gente existe para jogar a Copa, né? Mas olha, gente... É lógico que jogar a Copa não é tudo, mas assim, é um trabalho que vai levar até ali. É que a gente, no Brasil, o que a gente faz é ignorar todo o processo porque não se obteve o resultado, né? Tu estava lá em... E é um bom exemplo, mas sabe para mim que é um cara que eu não acompanhei tanto como eu acompanho os trabalhos hoje, porque eu era muito mais jovem e menos intimidade, menos relação com o futebol, mas o Tele Santana, que pra gente é uma escola, os treinadores falam dele como uma referência, com respeito, e não necessariamente foi um cara vencedor dentro de trabalhos que tinham tudo para se tornarem vencedores. Gente, não estou comparando Tele Santana com o Tite. Estou falando de referências a trabalhos que não foram vencedores em seleção. Eu não acho nenhuma ousadia excessiva comparar a Tele e Tite. Concordo. Porque eles têm trajetórias que foram semelhantes dentro da seleção. Tite ganhou tudo que ele disputou, com exceção da Copa do Mundo. Então, é porque eu fico sempre com receio das comparações, até pela minha falta de conhecimento mais próximo do que, por exemplo, eu tive uma relação muito próxima com o trabalho do Tite, cheguei a conversar com o Tite quando eu cobri seleção brasileira, tive momentos em que eu pude conversar somente com ele, então assim, eu me sinto muito à vontade para falar sobre o Tite.
Então, para além da comparação, que pode ser legítima, acho que é um debate que a gente pode abrir, é isso, a gente não... esse recorte, ele é infeliz, ele é cruel e ele é vazio. Ele não resume, ele não conta o trabalho do Tite. Então, assim, se você perguntasse para mim assim hoje, então resume você o trabalho do Tite. Acho que o Tite é um cara que organiza muito bem os seus times. Acho que o Tite é um cara que não corre muitos riscos. Ele é um cara diferente, por exemplo, do Fernando Diniz e do Bielsa que a gente está falando agora. Ele tem outra maneira de enxergar o esporte. Mas eu acho que para um elenco tão talentoso e para um time com características tão bem definidas, que é esse time do Flamengo, ele pode potencializar esse time e esse grupo. Acho que essa é a grande sacada. Para mim, não teria outra. Se vai ganhar título, é uma consequência do trabalho, que passa por outras variáveis. Mas hoje ele é, para mim, o cara mais bem preparado para assumir esse clube. É a resposta que eu tenho dado à pergunta que mais tenho ouvido na rua. Tite vai dar certo? Pô, tem como saber. Se eu soubesse, é como eu costumo dizer, né? Jornalista prevê o passado com dificuldade, errando às vezes. Né? Meu único... Adorei isso. O perfeito. Futuro, a gente... Meu único medo que eu tenho com isso é que eu acho que nenhum técnico sai da seleção sem cicatrizes. Eu acho uma coisa tão desgastante que, obviamente, tem um efeito. Então, cabe a Tite agora lidar com as consequências. Eu só sou talvez um pouco mais compreensível. Eu acho que é inerente à condição de técnico da seleção. O seu trabalho aponta naquela direção. Quando chegar ali, ele vai dar certo ou vai dar errado. Né? Não precisa, é lógico que é uma tentação e é um erro dizer que todo o processo não valeu nada porque não deu resultado. Né? Não, mas você pode fazer o melhor processo possível e na hora não dar o resultado. Podemos até concluir que talvez alguns técnicos que não conseguiram ganhar a Copa usaram isso com gás para reagir. Como tipo Cláudio Coutinho com o Flamengo depois de 7-8, ou Telé com São Paulo depois dos anos 80.